é bom a gente servir com quem serve. Como é bom a gente estar com quem está com Deus, entende? A gente se sente confortado, a gente se sente confortável, né? É como ver, né, as regiões celestiais, os anjos de Deus, o próprio Deus olhando para nós, cuidando da gente, enviando seu Filho, curando, ressuscitando, trazendo a gente, sabe, da perdição e trazendo a gente para a luz, mudando a nossa vida. E falando em vida, e falando do céu na terra, que é o tema desse mês, né? Natal, a gente está falando do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa celebração desse mês todo. Esse é o mês onde a gente celebra a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve uma missão muito importante. Nós vamos falar um pouco de missão, nós vamos falar um pouco do nome de Jesus, nós vamos falar um pouco de quem ele era. E já começando, então já vamos direto aqui em João 1,14. É interessante, João, a tônica de João, ela é um pouco diferente da tônica de Mateus, Marcos e Lucas. A tônica de Mateus, Marcos e Lucas, ele fala mais de Jesus Cristo, homem e filho de Deus. E João, a tônica dele é diferente, a tônica dele é Deus. Em primeiro lugar, Jesus Cristo é como Deus e se fez homem. E olha que já diz aqui em João 1:1, no princípio era o verbo, ou seja, já era Deus, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era o verbo? Quem é o verbo? Jesus Cristo, o meu Senhor, o teu Senhor, o nosso Salvador. Jesus Cristo é o verbo, ele já era o verbo. E versículo 14, olha a ênfase. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo saiu das regiões celestiais. Ele saiu dos céus. Jesus Cristo saiu do lado do seu Pai celestial e veio a essa terra se humilhar em forma humana. Mas ele se tornou carne, ele se tornou carne e habitou entre nós. E essa parte habitou entre nós é muito interessante, porque a gente vê o Antigo Testamento fala muito das tendas, né, do tabernáculo. As pessoas vinham até perto da tenda e a presença de Deus vinha e descia sobre aquele lugar e abençoava toda a região, todas as pessoas que estavam ali perto do tabernáculo. Mas nessa parte aqui, olha, quando Jesus Cristo veio, quer dizer que o próprio tabernáculo saiu dos céus. Ao invés de um humano criar uma tenda, a própria tenda veio dos céus e habitou dentro de nós. A tenda, ele habitou, Jesus Cristo andou conosco nessa terra. Sabe, e mais importante, hoje nós não precisamos ir a algum lugar. O céu na terra veio até nós e habitou em nós, e habita em nós. O seu Espírito Santo habita em nós. Jesus Cristo, a missão dele foi vir a essa terra, salvar-nos de nós mesmos, salvar-nos do pecado, da perdição, do distanciamento, do abismo que existia entre Deus e o homem. Jesus Cristo foi essa ponte, e ele nos trouxe para perto, trouxe o próprio céu para a terra, dentro de nós. E aí, continuando, cheio de graça, sabe, de favor imerecido. Ele é cheio de graça e de verdade. Essa palavra verdade tem a ver com a palavra de Deus, com a leitura da palavra de Deus, com a existência da palavra. Ele é a verdade, ele é o verbo que se fez carne. E vimos a sua glória, a glória como de um unigênito do Pai. Ele nos salvou, ele curou, andou pelos lugares, pelas cidades, trazendo esperança, trazendo vida eterna, trazendo cura, libertação, liberdade. Trouxe liberdade aos cativos, às pessoas que estavam afundadas no pecado, as pessoas que não viam e não entendiam e não reconheciam como elas sairiam daquele abismo onde elas estavam, porque por onde elas olhavam, só olhavam e viam escuridão, mas a luz veio a essa terra. E foi isso que o pastor Ricardo já falou na semana passada, a respeito de luz. A luz brilhou nas trevas. As trevas têm que se dissipar. A luz vence as trevas. A luz caminhou entre nós. A luz habitou entre nós. A luz habita entre nós. Deus, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. A tenda habita em nós, percebem isso? A presença de Deus habita dentro de nós.
Então, esse mês do Natal não é somente falarmos de um bebê, não é apenas um bebê que estava numa manjedoura, que nasceu, mas tem a ver com o céu tocando a terra, é a presença de Deus vindo a essa terra, colocando os seus pés aqui nesse lugar, trazendo a sua presença, mostrando que Deus não é um Deus distante, mas é um Deus presente nas nossas vidas. É um Deus que quer se comunicar, é um Deus que quer nos falar, é um Deus que quer nos tocar, é um Deus que quer nos curar, um Deus que quer nos mostrar a vida eterna. Apesar da nossa carne, apesar dos nossos pensamentos, o Espírito Santo de Deus fala diretamente com o nosso espírito. É no nosso espírito que ele se comunica. Espírito comunica com espírito, carne com carne. Mas nós somos seres espirituais. A carnalidade, a carne ainda, a gente habita dentro desse corpo, mas será transformado, creiam nisso. Nós seremos transformados num outro corpo, numa outra pessoa. Eu vou ter o meu rim de volta o dia que a gente for transformado. Sabe, a gente não vai sentir mais dores. Ainda habitamos aqui, ainda vivemos dentro disso, dentro desse tabernáculo, vamos dizer assim, dentro dessa carcaça, mas isso vai ser mudado, porque o que vale, o que é mais importante, é o que Cristo fez pela nossa salvação do nosso ser, do nosso espírito, da nossa alma. Essa é a parte mais importante. Deus desceu a essa terra, é um Deus que se revela, um Deus que se aproxima de nós, um Deus que quer nos salvar. Então esse mês do Natal não é apenas sobre ir ao céu. A gente muitas vezes busca a presença de Deus e olha para o céu, mas nesse mês, principalmente falando de Jesus Cristo, é o céu vindo até nós. É sobre o céu vir até nós. Porque nós não tínhamos condição alguma nem de percebermos que precisávamos de um Salvador. Mudar de Senhor, percebe? Porque o nosso Senhor anteriormente era Satanás. Era o pecado, ele que mandava na gente. A gente era escravo disso. E Jesus Cristo trouxe a luz, veio a luz para nos salvar, nos redimir. Então o significado do Natal é uma celebração, não é apenas uma celebração de um bebê, mas é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. É a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou, é um convite à esperança da glória, esperança eterna. É uma outra esperança, é uma outra vida que Deus nos chama a viver a partir de agora, a partir de aqui, desse momento. Sabe, é a esperança da reconciliação. Lembra que eu falei agora há pouco do abismo, onde o homem estava de um lado e Deus estava do outro? Mas Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. Trouxe a presença de Deus. Quem olha Jesus, olha Deus. Os dois são um. Os três são um, porque tem o Espírito Santo. O tempo de celebrar, nós estamos agora, queridos, num tempo de celebrar a presença de Deus, de celebrar a presença do Deus Emanuel, do Deus conosco. Sabe, a presença de Deus significa uma vida diferente. É entregar, sabe, a vida de Jesus Cristo, ela foi entregue em amor por nós. A luz vence as trevas. Deus nos reconciliou. Nós temos um novo começo. Aquele que se entrega e entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e foi batizado, sabe, as coisas velhas se passaram, tudo está se fazendo novo, é diário, mudança, crescimento diário na presença de Deus. Não é uma mudança de um dia para a noite, a gente não muda de um dia para a noite, mas a gente sabe que do dia para a noite, a escravidão do pecado saiu das nossas vidas e veio a luz, a presença de Deus. E essa luz, essa presença transforma-nos a cada dia para olhar para a Cristo Jesus, para o que Ele fez naquela cruz, para a salvação das nossas almas, salvação do nosso ser, salvação de quem éramos, de quem agora, e agora por causa dele nós estamos nos tornando filhos de Deus, nos tornando, sabe, co-herdeiros do reino dos céus, co-herdeiros das regiões celestiais. Jesus Cristo está assentado, sabe, tem a ver com posição, não é estar apenas sentado, nós estamos falando disso. Assentado é local, posição de liderança, posição de reinado. Ele, Jesus Cristo, é o nosso Senhor, Salvador, Rei. Ele é o nosso Senhor.
Então, terminando agora a parte da introdução, eu queria já entrar já no primeiro ponto. Então, falando de céu, né? O céu desceu, céu na terra. Então, o primeiro ponto é: o céu desceu à terra para se revelar, para revelar Deus. Revelar Deus, porque o invisível se tornou visível. Olha o que diz João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Ponto e vírgula. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus, mas olha só, o Deus unigênito, estamos a falar de ninguém mais viu a Deus Pai, mas olha só, o Deus unigênito, Deus Filho, que está junto do Pai, é quem o revelou. Jesus Cristo revelou a Deus em toda a sua atitude, ação, maneira de ser, maneira de estar, maneira de fazer, maneira de ensinar. Ele foi revelando quem era Deus progressivamente para as pessoas. A gente olha os apóstolos, né? Um bando de meninos, um bando de pessoas ali sem saber o que fazer, pescadores, faziam as suas atividades ali, né? Mateus, cobrador de imposto, e cada um dentro da sua própria atividade começaram a ver que a revelação de quem era Deus, começaram a entender que, pera lá, o que nós tínhamos estudado nas Escrituras, no Antigo Testamento, né? Aliás, eles só tinham o Antigo Testamento naquela hora, mas o que eles liam e viam na Torá, e o que eles viam da palavra de Deus ali, estava, sabe, personificado. Jesus Cristo em carne dentro deles. E aí ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus Cristo, sendo Deus, revelou o Pai Celestial. Então a palavra eterna se fez carne. O Deus infinito entrou num corpo finito. A glória eterna foi revestida de humanidade. Imagina só, um Deus infinito entrando num corpo finito para se entregar por nós. Para que nós pudéssemos ser filhos de Deus, Ele precisava vir em carne, vir em forma humana, para se conectar, para ser essa ponte entre o homem e Deus. Deus Todo-Poderoso fez isso. Então o que o céu revela para nós? O céu revela o caráter de Deus, revela a bondade de Deus pelas nossas vidas, revela a compaixão por nós. Sabe, o que Jesus revela é a vontade de Deus de nos amar, de nos cuidar, de nos proteger, de mostrar o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Então, se a gente não consegue, sabe, Jesus Cristo mostrou, porque a gente hoje não precisa imaginar como é Deus. A gente pode olhar para Jesus Cristo e ver que Jesus Cristo e Deus é a mesma pessoa. Então o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele ainda fará pelas nossas vidas, é o próprio Deus fazendo isso por nós. Olha o que diz Hebreus 1:3, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, o verbo, palavra, haja luz, haja salvação, haja cura, haja reconciliação, haja compaixão, haja amor entre os irmãos, haja, aconteça, já é, agora, vida transformada, haja. Esse é o verbo. Jesus Cristo veio para nos ensinar isso. Acontece isso, será assim. Vou subir para os céus, vou voltar para o meu Pai, vou preparar morada para vocês, eu voltarei a vocês, vocês habitarão comigo, haverá morada para os filhos, para os que se reconciliaram, para os que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Há uma mesa preparada para os filhos, e nós cearemos com eles, seremos transformados. Essa vida passageira, finita, vai acabar, mas o nosso Deus infinito, atemporal, nunca vai acabar, e a presença dele será sempre eterna nas nossas vidas. Ele é a majestade, ele purificou, dando continuidade aqui. Então ele sustentou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele removeu o domínio do pecado sobre as nossas vidas. Aí quando ele fez isso, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele se assentou naquele lugar. Então nesse Natal, nesse mês do Natal, sabe, uma aplicação prática para as nossas vidas, ao invés de nós olharmos para as tradições
sabe, adorar as coisas, adore a Deus, adore a Cristo Jesus. Não se distraia com esse clima apenas, mas foque na presença de Deus, busque a presença de Deus. Celebre, não celebre apenas o nascimento, celebre a revelação de Deus ao mundo. Não é apenas o menino que nasceu naquela manjedoura, que seria e é o nosso Salvador, mas celebre a presença de Deus conosco, Deus Emanuel, Deus cuidador. Será que a nossa vida, como é que está a nossa vida? A nossa vida está se revelando também ao mundo, assim como Jesus Cristo se revelou? Porque nós somos filhos de Deus, nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos cada dia mais buscando e querendo buscar a presença de Deus e tentando e aprendendo, lendo a palavra, a revelação da palavra para tentarmos nos aproximar cada dia mais de Deus. E quando fazemos isso, na nossa caminhada do dia a dia, conseguimos, de alguma maneira, em coisas pequenas, conseguimos revelar quem é Deus. Testemunhos da nossa vida, grandes testemunhos que nós temos ouvido aqui, de várias pessoas, de vários irmãos, seja em questões financeiras, seja em questões familiares, seja em questões de saúde. Quantos testemunhos nós temos visto e ouvido? Será que a gente pode testemunhar a todo instante o que Deus tem feito? Querido, você está aqui nesse lugar agora, você está a respirar, o Espírito Santo habita em você, sabe? O Espírito Santo falando contigo, se revelando, mostrando a presença de Deus, te chamando para perto do Pai. O Natal revela Deus ao mundo para que o mundo revele, para que você possa, como filho de Deus, revelar Deus em você. Para que o mundo possa ver Deus em você, ver a presença de Deus em você. Essa é a revelação. Então, Deus foi revelado. Então, o céu desceu à terra para revelar a Deus. Jesus Cristo revelou quem é o Pai. Jesus Cristo e o Pai são uma pessoa só. Ponto 2, o céu desceu à terra para resgatar o homem. O céu desceu à terra para se revelar, se mostrou, e agora Ele quer nos resgatar, nos tirar das trevas. Mateus, do capítulo 1, do versículo 18 ao 25, fala a respeito do nascimento de Jesus Cristo, mas eu quero focar aqui no versículo 21, que diz assim, olha, o arcanjo Gabriel falando com José. Ele disse assim, ela dará à luz um filho, e você porá o nome dele de Jesus, Yeshua, Deus conosco, Emanuel, porque ele salvará o seu povo de todos os pecados. Então olha, a mulher, a Maria, vai dar à luz a um filho, e você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Salvação é tirar-nos do pecado, sabe, da ordem do pecado, da ordem desse mundo, do caminho desse mundo, para onde o mundo está trilhando, que é perdição. Jesus Cristo veio para nos tirar disso, para nos salvar e nos redimir. Então a missão de Jesus é salvar o seu povo, é tirar o povo de Deus do pecado, da perdição. Jesus não veio apenas para nos inspirar, para nos ensinar, para nos dar o exemplo apenas. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos redimir. Nós somos comprados com um preço precioso e preço de sangue. O sangue de Jesus teve de ser vertido naquela cruz para nos comprar. Remissão e rendição. Ele nos redimiu. Então a missão celestial de Jesus Cristo aqui na terra está lá em Filipenses também, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, falando que ele se humilhou. Eu vou tentar fazer mais curto, porque são vários versículos aqui, mas alguns muito importantes aqui que eu quero frisar. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, porque ele mesmo existindo em forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus, algo que ele deveria ter retido isso a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, ele assumiu forma humana, forma de servo, ele se tornou como um ser humano, e ele foi olhado, e as pessoas viram ele como uma figura humana. Final do versículo 7, ele se humilhou.
Ele se tornou obediente, morte de cruz. Jesus Cristo se entregou. A missão celestial de Jesus Cristo foi entregar-se a si mesmo pela humanidade. E depois de ter feito isso, depois de ter passado por tudo isso, versículo 11, para que toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é Senhor. Senhor quer dizer dono. Ele é o nosso dono. O pecado não é mais o nosso dono. Jesus Cristo, a luz que veio ao mundo, o verbo que veio em carne, Ele é o nosso Senhor. Então a missão dele é nos libertar. A missão dele foi se humilhar para nos reconciliar. A missão dele foi morrer para nos dar a vida eterna. Ele veio a essa terra para nos levar para o reino de Deus. Olha que missão: libertar, reconciliar, dar a vida e nos levar ao reino dos céus. Queridos, que maravilha isso, que bênção é isso nas nossas vidas. Coisas que ainda a gente tenta entender até as letras que dizem isso, mas se a gente começar a entender e viver isso, liberdade, santidade, salvação, cura, libertação, vida eterna, presença de Deus nas nossas vidas, viver isso todos os dias, não viver apenas no clima do Natal, mas viver o Natal a vida toda, viver a presença de Deus a vida toda, porque nós já não somos mais desse mundo, nós não pertencemos às trevas, nós pertencemos à luz. E a luz tem um nome Jesus Cristo. Esse é o nome sobre todos os nomes, o nome mais poderoso. O Verbo se fez carne e veio do céu para desfazer as obras do maligno e salvar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos, em perdição, mas a salvação veio. A salvação veio. Então, querido, hoje entregue a sua vida. Se você ainda tem alguma coisa, alguma área da sua vida que ainda precisa de ser resgatado, entrega isso a Jesus. Permita que Jesus nasça, sabe? Traga a luz dentro da sua vida, traga o foco, traga a luz dentro, onde há trevas ainda dentro dos recantos do nosso coração. Se há alguma coisa ainda escondida, escurecida, obscura, nas trevas ainda, dentro de si, dentro do nosso coração, peça a Deus, peça ao Senhor Jesus que é luz, Ele vai iluminar. Dói, é duro às vezes a gente nos reconhecer no pecado e pecando, mas é libertador. O nosso libertador e Senhor Jesus Cristo veio para iluminar. O Verbo se fez carne para nos salvar. Receba a libertação, sabe? Receba aonde ainda há grilhões, aonde ainda você se sente preso em algum tipo de pecado. Jesus Cristo é poderoso para te libertar. Ele é poderoso para te salvar, porque Ele te ama. Ele te ama. Onde Jesus entra, o mal tem de sair. O mal não tem poder sobre a luz, não tem poder sobre Deus. Então, qual área da sua vida ainda precisa de um Salvador? Qual área da tua vida ainda precisa do nosso Salvador Jesus Cristo? Entrega a Ele, entregue. Porque por nós mesmos nós não temos competência e condição de fazer. Nós sabemos que somos incompetentes por nós mesmos. Mas Jesus Cristo fez por nós, porque sabia que nós precisávamos de um Salvador. Ponto 3. O céu desceu à terra para habitar entre nós. Lembra que nós lemos agora, né, no início, né, nós falamos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós falamos do tabernáculo, né, falamos da presença de Deus que antes era numa tenda e agora é dentro de nós, né? Então esse ponto 3 fala a respeito disso.
fala que Ele veio para habitar entre nós. E olha, Mateus 1:23 diz assim, ó: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Sabe quando você vai num lugar e está com medo, o Deus conosco está contigo dentro daquele lugar. O Deus conosco está contigo na tua aflição. O Deus conosco está contigo nos momentos de regozijo, de gozo também. Ele está contigo o tempo todo. Ele quer fazer parte. Não é um Deus distante, mas é um Deus de perto. Um Deus que quer, sabe, estar contigo, participar da tua vida, curar a tua vida, mostrar o caminho certo de Deus. Ele não veio aqui para apenas nos visitar. Ele veio para estar conosco, para ficar conosco, Deus conosco. Ele quer ficar conosco, Ele quer interagir conosco. E essa interação é aqui como nós estamos na comunidade. É através da vida dos irmãos. É através do auxílio que um dá ao outro, numa palavra de afirmação para o outro, numa palavra de repreensão para o outro, numa palavra de bênção para a vida de cada irmão. É Deus conosco. Deus fala conosco. Jesus Cristo não trouxe apenas uma mensagem, Ele trouxe a presença de Deus. O céu desceu à terra, a presença, o verbo se fez carne, é a presença de Deus conosco. O poder do Natal não está no fato de que Deus não é distante. Deus, Ele é um Deus presente. Deus não é um Deus ausente. O nosso Deus não é um Deus indiferente. Ele não está distante, Ele não está ausente, Ele não está indiferente às suas necessidades. Ele quer estar contigo, Ele quer estar conosco e mostrar o caminho. Mostrar como se faz. Gente, nós temos a palavra de Deus que é um guião, é um guia para nossas vidas. Mostra o que é bênção, o que é maldição. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a vida eterna. É um convite a vivermos na presença de Deus e pedir coisas que a gente precisa. Deus já reconhece, mas Ele quer ouvir de ti também. Ele é Deus conosco. No pranto, na alegria, na dor, na solidão, na crise, mas Ele também é Deus conosco na celebração. Celebração da palavra de Deus, celebração entre os irmãos, sentados à mesa. O céu habita dentro de nós. Jesus Cristo veio à terra, depois que Ele subiu aos céus, Ele enviou o Seu Santo Espírito. Sabe, o céu não está apenas ao nosso redor, não está apenas à nossa espera, não está, mas sabe, Ele está mesmo dentro de nós. Não pense que Deus anda ao nosso, sabe, ao nosso derredor. Ao nosso derredor é Satanás e seus demônios. Ao nosso redor é a presença de Deus. Dentro de nós é a presença de Deus. Deus é maior em ti, Deus é maior em mim, Deus é maior em nós. Deus é maior dentro da igreja, Deus é maior no universo, em todas as coisas, porque Ele é criador de tudo. Deus é que manda. Nós estamos do lado certo de quem manda. Sabe, nós estamos do lado de salvação, de cura, de libertação, de liberdade, onde a gente pode exercer o nosso chamado celestial de servir a Deus, de propagar a presença de Deus, de mostrar quem é Deus. Deus habita em nós, e nós, quando andamos e caminhamos nessa terra, nós também podemos trazer um pouco da presença de Deus. Aonde há trevas, pessoas ainda com dificuldades, situações complexas, difíceis, que você possa ser um instrumento, nem que seja para abraçar e estar com a pessoa. Deus conosco. Quando você abraça alguém, Deus habita em você. Você também leva a presença de Deus, é Deus contigo e conosco, junto das pessoas. O servo de Deus leva a presença de Deus. Que a gente possa buscar a presença, anunciar a presença de Deus. Sabe, o Natal é um anúncio de que Deus inaugurou algo novo, Ele inaugurou algo que é o próprio reino dEle dentro de nós. Gente, no Antigo Testamento Deus não habitava dentro das pessoas. A partir do advento, chamado Jesus Cristo, crucificação, morte, ressurreição, 40 dias nessa terra, subiu aos céus e enviou o Consolador para nós. É Deus habitando em nós.
Então como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Permita que a sua casa, queridos, prestem bem atenção nisso, permita que a sua casa seja um lugar de presença, da presença de Deus. Chame a presença de Deus dentro da sua casa. Transforme cada mesa, cada momento de comer, de cear com alguém em comunhão, sabe, celebração. Transforme isso toda vez que estamos juntos, sabe? Não é apenas quando nós vamos fazer a ceia, mas é em todo momento que ceiamos, podemos trazer e pedir a presença de Deus e saber que Ele está conosco. É comunhão com Deus e com os irmãos. Transforme cada momento também em adoração, em bendizer o nome do Pai Celestial. Agradeça pela tua vida, pelo teu alimento, pelo teu sustento. Até as tuas dificuldades, que sejam para o seu crescimento. O maior presente de Natal não está debaixo de uma árvore, ele está dentro de nós, que é a presença de Deus. Não é o clima do Natal, mas é a vida de Deus dentro de nós. Presença dentro de nós. Quarto ponto. O céu desceu à terra para trazer esperança ao mundo. Lucas 2, versículo 10 a 14, fala quando os anjos apareceram para os pastores, e ele fala assim, olha, o anjo porém lhes disse, não tenham medo, CCLX, irmãos, não tenham medo das coisas desse mundo, não tenham medo, sejam fortes, corajosos. E os anjos falaram assim, olha, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boas novas de grande alegria, que será para todos os povos. É que hoje, da cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu um anjo e uma multidão de exército celestial, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Queridos, é uma esperança, Deus nos quer bem, Deus nos quer levar para o seu reino novamente. Jesus Cristo veio aqui a essa terra, mostrando já para aqueles pastores, olha, Cristo, o Salvador, o Senhor, já nasceu. Ele vai cumprir a sua missão nessa terra. E depois de Ele cumprir a sua missão, nós vamos estar perto de Deus, porque Deus quer bem à humanidade, Deus nos ama. Se não fosse por amor, o seu Filho não teria vindo a essa terra para nos salvar. Então a mensagem do anjo é, olha, não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Queridos, nós precisamos nos regozijar todos os dias pela salvação das nossas almas, pela salvação das nossas vidas. E quem ainda, da nossa família, ainda não foi salvo, quem ainda que anda ao nosso redor, ou pessoas que andam ao nosso redor, que nós possamos levar essa presença importante de grande alegria. É grande alegria. Queridos, quando vocês recebem uma bênção, quando vocês compram, sei lá, sua casa nova, ou mudam de trabalho, ou tem alguma coisa que acontece de tanta alegria, não te deixa feliz? Não te deixa contente? Então imagina Deus salvando você do inferno. Imagina Deus salvando você da perdição eterna. Imagina Deus falando assim, olha, além de tudo isso, eu vou estar contigo, vou te ensinar, vou te mostrar, vou te instruir, vou fazer você ser pescador de homens, vou fazer você ser transformado, vou fazer a tua vida, sabe, como um vaso de honra, para que você me sirva, para que o meu nome seja glorificado em todas as ações, todas as atitudes, todos os momentos onde você estiver, e lugares onde você estiver, que isso seja um momento de regozijo da minha presença dentro de ti, para que você seja uma bênção aonde você estiver. Então o anúncio do Natal são boas notícias, grande alegria para toda a gente, é paz na terra.
Daniel, mas a terra tá toda cheia de guerras e de não sei o quê. Queridos, paz na terra tem a ver com o ser humano que aceitou o Senhor Jesus Cristo, mesmo nós vivendo em aflições. A paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo pensamento está dentro de nós. É essa paz que aqui está a ser dito. Paz na tempestade. As coisas ao nosso redor podem estar na maior tempestade, mas lembra que eu falei agora há pouco? Ele habita dentro de nós, Ele não está apenas ao nosso redor, Ele está dentro de nós. Essa paz que excede todo entendimento, porque no mundo cheio de guerras, incertezas, medo, depressão, fome, solidão, morte, o céu responde com esperança. Jesus Cristo veio a essa terra, Ele é a esperança da glória de Deus. É Ele, somente Ele. O céu é mais forte que as trevas. Herodes tentou matar Jesus Cristo, o inferno tentou pará-lo, o mundo tentou apagá-lo, mas nenhum poder pode ser maior que o poder de Deus. Não há poder maior do que o poder de Deus dentro das nossas vidas. O poder de Deus é salvador, vivífico. Então leve, querido, a esperança a alguém, a esperança que você recebe todos os dias, a esperança da glória, a esperança da vida eterna, a esperança da presença de Deus. Leve isso também a alguém, ligue para alguém, fale com alguém, visite alguém que esteja aflito, abençoe quem precisa. Você é uma bênção na mão de Deus, seja abençoador. Sabe, quando a igreja se move, o céu continua descendo à terra. Quando a igreja se move, é o céu se movendo, continua se movendo, através de mim e através de ti, como igreja, como a noiva de Cristo. Sabe, quem precisa? Quantas pessoas ao nosso redor precisam ver o céu nessa terra? Que a gente possa ser esse instrumento de céu na terra. Amém? Vamos concluir agora. Eu queria chamar o grupo de louvor, porque o céu ele continua descendo à terra, porque o Natal, né, ele anuncia que Deus veio, que Jesus Cristo veio, ele anuncia que Jesus Cristo está conosco, ele anuncia também que Deus virá e Jesus Cristo virá outra vez. Então ele veio, está e retornará. O céu tocou a terra para que a terra tivesse acesso ao céu. Porque sem Jesus Cristo, nós não conseguiríamos acessar as regiões celestiais com Cristo Jesus. Não conseguiríamos. Prestem bem atenção nisso. Jesus nasceu para que eu e você nasça de novo. Jesus desceu a essa terra para que você suba. Jesus se fez homem para que você se torne filho. Então ele nasceu para que a gente nasça, ele desceu para que a gente suba, e ele se fez homem para que a gente pudesse ser filho. Por isso que ele se tornou carne, o verbo se tornou carne, para estar e ser como nós, participar das mesmas aflições como nós participamos, mas para que no fim nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, filhos amados. Eu queria pedir à igreja para ficar de pé, por favor. Queria pedir para vocês, sabe, esse momento agora, um momento de mais reflexão, um momento assim que eu queria dizer algumas últimas palavras, mas que a gente possa refletir a respeito do que eu vou falar aqui agora, que a gente possa, sabe, estar um pouco mais concentrado, porque o que hoje Jesus Cristo quer das nossas vidas, Ele quer nascer dentro de nós, sabe? Então, onde ainda falta a presença dEle, deixa Ele entrar. Deixa Ele se revelar, sabe? Sabe a fé que às vezes está sendo apagada, ou você está com falta de fé, que Ele possa revelar a fé e renovar a fé dentro de você, que Ele possa resgatar as coisas onde há feridas dentro de você, que Ele possa habitar dentro de você aonde ainda há deserto, que Ele possa restaurar na sua vida aonde ainda há vergonha, que Ele possa trazer esperança aonde ainda há medo. Deixa Deus entrar,
Deixa Deus curar. Deixa Deus ser presente, Jesus Cristo presente. Neste Natal, né, esse mesmo Natal, o céu, que o céu não seja apenas recordado, sabe? Mas que o céu possa ser vivido dentro de nós. O Verbo se fez carne. O Verbo habita dentro de nós. O Senhor Jesus nos ama. Que a gente possa ser instrumento da parte de Deus na vida das outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus governe a sua vida. Que Deus ilumine os seus pensamentos, os nossos pensamentos. Que Ele possa realmente ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que as nossas vidas sejam transformadas todos os dias pela palavra e pela presença de Deus. Obrigado, Pai, por ouvir as nossas orações. Obrigado, Senhor, por nos atender nas nossas aflições. Obrigado pela vida eterna que habita dentro de nós. Muitas vezes nós não entendemos, Pai, os seus desígnios. Muitas vezes nós não percebemos por onde caminhar. Mas o Senhor Jesus é a luz do mundo. O Senhor Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou em nós. E habita em nós. Nós cremos na Tua presença. Nós cremos na Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Teu coração esteja sempre conosco, que a Tua vida eterna esteja sempre conosco. Abençoa a vida, Deus. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Que nós possamos ter os nossos corações iluminados, a nossa mente iluminada pela Tua presença e pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém.